Olá, estamos começando uma nova estada aqui na TVCI de Paranaguá, que gentilmente a gente está juntos aí fazendo uma parceria bacana para mostrar Ponta Grossa, mostrar a região dos Campos Gerais, mostrar o Paraná, mostrar tudo, mostrar aonde entra o sinal da TVCI. Meu nome é Léo Passetti, eu sou jornalista, eu trabalho em televisão há algum tempo e eu gostaria que vocês, quando tivesse contar alguma coisa que vocês queiram que divulgue da sua cidade, seja da região dos Campos Gerais, seja onde for, como já falei, onde é do canal, onde é o sinal da TVCI, gostaria que você me chamasse para a gente fazer essa parceria juntos. Afinal, nós temos que mostrar o estado para o estado. Então, você de Paranaguá, das praias de Curitiba, de Campo Largo, enfim, que não me conhece, vai me conhecer a partir de agora. E nós queremos que essa nossa caminhada seja junta, seja feliz e seja bacana para todos nós. E por isso que eu conto com a sua audiência, eu conto com o seu carinho e desde já eu agradeço. Então, vamos começar o programa de hoje mostrando a Vila Velha. Vila Velha, que é uma cidade de Arenitos, onde existe uma lenda maravilhosa que a cidade era uma grande tribo era um território de duas tribos inimigas e que a Índia e o índio de uma tribo se apaixonaram e no encontro a cidade virou em pedras. Então ali nós temos vários arenitos com várias formas que você vai conferir a partir de agora e que a gente vai ter o prazer de apresentar para vocês. É só um momentinho, intervalo comercial rapidinho e a gente já volta. Nós vamos conversar agora com o Arandi, que é coordenador de produções. Isso? Operações. Rapaz, esse Alzheimer está me matando. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, Léo. Olha, eu quero que você fale um pouquinho desse lugar maravilhoso que se chama Vila Velha, desses Arenitos, para que o nosso público que está lá em Paranaguá, que está em Curitiba, que de repente é pertinho, eu vou visitar Vila Velha e chega aqui. Como é que faz? Tudo. Eu quero que você conte um pouco dessa história. Sim. Então, o Parque Vila Velha, antes de mais nada, ele é a primeira unidade de conservação estadual aqui do Paraná. Ele foi criado em 1953. Antes era uma terra de ninguém, assim, ou já era alguma coisa? Eram fazendas. Existiam fazendas, existiam duas fazendas aqui, a Fazenda Lagoa Dourada e a Fazenda Vila Velha, que elas foram desapropriadas na década de 40, em 42, para ser mais preciso. E essas fazendas abrigavam esses arenitos todos, isso? Exato. Então, Mas não dava para plantar, então? Na área de campo, tudo bem, principalmente criar gado aqui, que era muito forte na região, né? E devido à beleza cênica, a questão da importância desse patrimônio geológico, essas fazendas foram desapropriadas e em 53 foi criado o parque.
que em 66 foi tombado pelo patrimônio artístico e histórico do estado do Paraná. Havia até uma briga antes tempos que pertencia a Curitiba, pertencia a Ponta Grossa, agora definitivamente é a de Ponta Grossa, é isso? Isso, o parque ele está inserido em Ponta Grossa, porém ele é um parque estadual. Certo. Então a gente remete aí ao poder concedente, que é o IAT, o Instituto Água e Terra, que é o responsável pela unidade. Agora, assim, também tem, as pessoas comentam, não sei se o que tem de verdade, que tudo isso antes era fundo de mar. Isso é uma verdade? Sim, Porque foi vai fundo até de as mar. fazendas lá para perto de Tibagi, tudo, né? Porque lá existem pedras que características de fundo de mar. Exato. O arenito Furnas, ele foi fundo de mar. Inclusive, isso aí é comprovado pelos icnofósseis, que são marcas de animais marinhos que habitavam a região. Nós temos também a presença de conchas aqui encontradas, trilobitas, espécies marinhas que habitavam aqui. Não dentro do parque, mas na região de Ponta Grossa, a gente tem muito calcário. Então, onde a gente tem calcário, a presença de calcário é sinal que algum dia já foi fundo de mar. Cuidado que você pode dar um terremoto e isso pode voltar ao mar de novo, tem que ser cuidado. Agora, qual é assim a média de público mensal? Você tem uma ideia mais ou menos? Varia muito. Em meses com um movimento maior, igual meses de férias escolares, como julho, janeiro, a gente tem ali 8, 10 mil visitantes. Daí Por tem dia? Por mês. Por mês. Por mês. Eu já ia levar um susto agora por dia. Eu acho que eu Não. perguntei por mês e pensei em dia. Não, por mês. mês. Não. Exato, É um exatamente. pouco razoável, né? Isso, anualmente, assim, varia de 70 a 80 mil visitantes. O que, assim, em proporção às cataratas, ela está muito abaixo da média, está na média, como é que está? Tá abaixo. abaixo. As cataratas ali, a gente tem números ali próximos a mais de 1,5 milhão de visitantes por ano, né? Então é um volume bem grande. Sim. Agora, a beleza de tudo isso são o que... Claro, como você já falou, que já foi demais, mas aí o vento trabalhou nas pedras, né? O vento foi formando ou isso já estava tudo pronto e o vento só deu uma lapidada? Isso aí a gente vai desmistificar um pouco isso aí, que é assim, em locais em que a gente tem o vento atuando, normalmente o vento entra em contato com alguma partícula, como areia, daí nesse contato aí que há o desgaste. Aqui o vento atua praticamente nulo. A gente tem principalmente a ação da água das chuvas, atuando nessa modificação do relevo. A exposição solar também, essa parte que esquenta durante o dia, esfria durante a noite. Esse intemperismo também acaba agindo aqui, né? Porém, o vento é praticamente nulo. Tem uma pedra, não sei em que altura, aí, que parece que ela vai cair. E muita gente não passa embaixo dela porque assim, já vai cair. Mas ela só vai cair faz anos que não cai. Sim, a gente chama de pedra suspensa, né? O parque ele passou por uma reforma muito grande no começo dos anos 2000, que de 53 até 2002, o uso que se dava a ele é bem diferente do atual. Então não havia o controle, não havia tanto respeito ao meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, aqui dentro tinha pista de kart, Tinha mesmo. Já teve show do Traje a Rigor, Sim, de Geros do teve. Havaí, né? Então aqui caminhava-se livremente. Tinha-se muito aquele costume de deixar um nomezinho no arenito, levar um pedacinho do bloco de rocha embora. A questão dos quatis, né? Que existiam lanchonetes incrustadas nas rochas aqui nesse ponto e que acabava atraindo espécies da fauna. Então, o arenito é muito frágil. E O os nome já quatis diz, não vêm mais? Não, os quatis que são encontrados aqui, eles são selvagens. Então, os animais hoje, acabou aquela interferência do ser humano. Então, a gente tem um uso mais sustentável. Caminha sobre trilhas. Mas eles ainda existem na mata aqui? Existem, E eles não são vêm animais selvagens. E eles não vêm buscar alimento? Não.
Não mais, não mais. Porque a gente tem um controle muito grande com relação aos nossos resíduos. São em pontos delimitados que a gente tem os resíduos. O resíduos é o quê? Então, o lixo produzido pelo ser humano. Então, Eles se alimentam disso também? Sim, e antigamente se alimentavam dos lixos e também do alimento que era roubado. Então, hoje a gente tem áreas delimitadas bem certinho. Tem a churrascaria? É num ponto específico, num ponto seguro. Tem a lanchonete, tem um café, é num ponto específico. E voltando um pouco à questão, a da pedra suspensa, devido à fragilidade que aquele ambiente tem, na época foi fechado o acesso à pedra suspensa. Então, de 2004 até hoje, não visita-se mais esse ponto. Porque ela pode cair mesmo, Sim, né? até Tá ali. Não, de repente dá uma chuva, alguma coisa, a pessoa tá ali no meio, ela pode descambar de lá. Sim, sim. Claro que ela começa a dar sinais anteriores, né? Claro. Mas veja bem, esses sinais são perceptíveis a vocês que vocês agora têm uma fiscalização extrema no parque. Exato. Porque antes não havia essa fiscalização, então possivelmente não se cuidava assim diariamente, sei lá, semanalmente dessa pedra, que ela poderia vir a cair. Eu acho que o fechamento dessa área foi para a segurança do turista. Exatamente. O parque passa por essa monitoria diária em que é feito essa circulação no mínimo 2 vezes ao dia aí, averiguando, preenchendo uma série de checklists, de relatórios, a fim de atentar à segurança do visitante e do patrimônio também que aqui estamos. O vento suave, a brisa traz. No campo o sol começa a brilhar. As árvores dançam ao seu compasso. A natureza no seu abraço. Ô terra mãe, te escuto a cantar. Teu silêncio é a paz que eu quero encontrar. Os rios, as flores, o céu a se abrir. Em cada detalhe posso sentir. As montanhas guardam segredos do tempo. O céu estrelado se veste de encanto. O som do riacho é uma melodia. A natureza me ensina poesia. Ô terra mãe, te escuto a cantar. Teu silêncio é a paz que eu quero encontrar. Os rios, as flores, o céu a se abrir. Em cada detalhe posso sentir. Cores no horizonte, o amanhecer. A beleza do mundo é só saber ver. Em cada passo uma lição. A natureza é pura canção. Ô terra mãe, te escuto a cantar. Teu silêncio é a paz que eu quero encontrar. Os rios, as flores, o céu a se abrir. Em cada detalhe posso sentir.
Gente, ó, estamos aqui de volta, você está acompanhando a história da Vila Velha, e agora nós vamos dar um passeio pela Vila Velha. Nós vamos falar um pouco de cada arenito, não todos, claro que são inúmeros arenitos, mas vamos mostrar uma trilha e vamos conversar um pouquinho. Me conte uma coisa, a taça da Vila Velha, assim, ela tem aquele pedaço, mas é medido aquilo, não vai cair aquela taça? Eu tenho medo dessa taça, rapaz, eu passo longe dela. Ó, algum dia vai cair, mas durante a nossa existência aqui, eu te asseguro que não. Olha, pode ser a tua, porque eu vou durar muito, hein? Mas assim, não existe esse controle assim, dessa medição? Não. Não. Porque vocês não veem assim, um desgaste, assim, tipo a olho nu, a forma que vocês fiscalizam não tem. Isso, que chame a atenção, não. O desgaste maior que nós tínhamos aqui é devido justamente à ação humana. Então, onde as pessoas caminhavam diretamente sobre o arenito... Lá naquele pedacinho, arrancar um pedacinho. Isso, ou o simples fato de circular, o pisar, o caminhar, formaram sulcos que vocês vão até poder acompanhar nas imagens aí, e através desses sulcos acabou-se a água encontrando espaço até para circular, formando calhas naturais, em que acelerou esse processo erosivo, né? Então, por exemplo, aquela parte de afunilamento da taça, ela existe em função da diferença de composição do arenito Vila Velha. Mas aí atua os poderes da natureza que você falou, a chuva, o vento um pouco, exato, as partículas que são levadas, que vão fazendo esse desgaste, isso? Exato, então a água da chuva, como a composição da rocha não é homogênea, em muitos casos a gente tem uma concentração de minerais mais existentes no topo do bloco do arenito. Então a água, quando passa pelo topo, o volume de erosão ele é bem menor que no meio, na base, por isso surgem formatos como da taça, como a da garrafa. E aquele camelo acho que tem, não tem? Temos. Camelo, esfinge, não sei, acho que é camelo. Temos camelo, leão de arenito. Mas esse processo é assim, as pessoas foram detectando com o passar do tempo, acho que é um leão, começou a espalhar, todo mundo visualizava um leão, ou é a forma, ou esse trabalho da natureza desenhou isso, ou já existia quando era fundo de mar? Ambos, não, é já bem mais recente, então a exposição desse material, imagine que o arenito Vila Velha, ele começa a se formar há mais de 300 milhões de anos, porém a exposição do arenito só se dá mais recentemente, há 1,8 milhões de anos. Então, a expansão que você diz é quando o mar some, ou não? O mar sumiu anterior. Anterior. Certo. Então, quando, a partir ali de 140 milhões de anos, começa a se separar a América do Sul e África. Há um choque entre as placas tectônicas. Então, imagine que isso aqui foi fundo de mar, e como é que hoje encontra-se a 900 metros de altitude? É justamente devido ao choque entre essas placas tectônicas. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o tsunami lá, que deu esse choque de placas, ou não é a mesma coisa? Um tsunami, ele existe em função de um abalo sísmico nas profundezas do oceano. Certo. Então, esse choque entre as placas certamente originou alguns tsunamis, mas é um processo muito lento, não é da noite para o dia. Demora milhões de anos, né? Então, algo que estava lá no nível do mar, como é que hoje está aqui a 900 mil metros de altitude, né? A analogia que eu faço é como você chegasse em casa, Léo, e desse aquela tropeçada na borda do tapete de casa, não forma aquela barriga? Isso. Que ódio que eu tenho disso! Não forma aquela barriga? Sim. Mais ou menos aconteceu isso com o relevo.
formou uma barriga. As camadas que estavam nesse processo de sorgimento, ele é muito lento. Então imagine, começou há 140 milhões de anos e o arenito só ficou exposto há menos de 2 milhões de anos atrás. Então acima dele existiam outras camadas, existia solo, que a exposição dele só se deu agora mais recentemente, que a água começou a lavar esse material. Então se a gente voltasse 2 milhões de anos, estaríamos andando lá em cima, isso aqui seria praticamente um bloco único, né? Então o solo estaria localizado lá no topo. Então o escultor dessas obras naturais que nós vemos aqui foi tudo isso que você falou anteriormente, o vento, as partículas, a chuva o sol. que esculpiu essas maravilhas, né? Exatamente. Cara, parece que isso é inacreditável, né? Quando a gente pensa, parece uma coisa, é uma obra tão grande. Aí as pessoas dizem, claro, os mais assim, mais científicos explicam justamente o que você explicou. Outros falam que Deus conduziu esse vento, essas partículas, para produzir isso. Não importa quem seja. Sim. Mas se você for pensar o quanto tempo isso aconteceu e que trabalho lindo que foi feito, a natureza trabalhando com a natureza. E aqui o que é interessante é a gente ter noção dessa magnitude quando você visita locais como esse e para você entender que a natureza está em constante transformação. A gente passa por aqui tão rapidamente que a gente não tem essa noção. É como se uma borboleta, o tempo de vida de uma borboleta é tão pouco que ela não tem noção que a árvore está ali, um dia nasceu, foi uma semente. Ela fica mais tempo no casulo para se transformar em borboleta do que o tempo de vida de borboleta. Exato, exatamente. Aí eu quero pegar um gancho antes da gente encerrar esse nosso programa e a gente mostrar aí na edição tudo que a gente falou, tudo que você já está vendo, aliás, é o seguinte, o ser humano, ele não se dá conta da sua grandeza, ele não se dá conta da imensidão de coisas que o cercam e ele procura motivos para ser infeliz, não é mesmo? Só que antes, nós temos um minutinho, eu quero que você fale da acessibilidade que você não falou. Sim, então, nossas trilhas aqui a gente foca principalmente nessa questão de acessibilidade. Então a principal trilha do Arenito Vila Velha, essa que você vai ver a maioria das formas, ela é acessível, então uma pessoa com um cadeirante, um carrinho de neném, inclusive o nosso transporte, ele é adaptado para esse tipo de pessoa, de condição, em que ela tranquilamente conseguiria visitar o Arenito, outros atrativos que nós temos aqui, como é a Lagoa Dourada, também uma trilha super acessível, Furnas, a gente está trabalhando nessa questão. Vamos fazer isso ainda hoje, você não vai se livrar de mim. Vamos sim, vamos ver todos esses locais aqui, que além dessas trilhas principais que o visitante conhece usualmente, a gente tem passeios específicos. Tem um percurso aqui de 22 quilômetros que a pessoa pode fazer pedalando, tem a caminhada noturna em que a gente tem... Essa é boa, né? Ótimo, a gente tem o segundo maior telescópio de observação pública do Brasil aqui dentro, então além da caminhada ali sobre a luz do luar, a gente tem no final da caminhada, claro, São Pedro possibilitando. Ele é parceiro, ele é parceiro. A gente monta o telescópio para observação dos astros. A gente tem uma trilha, a trilha da Fortaleza, que ela tem 11 quilômetros de caminhada aqui dentro, que passa inclusive por áreas mais primitivas do parque. Então, não, eu não vou falar mais nada, nós vamos continuar depois essa matéria.
Gente, ó, estamos chegando ao final do nosso programa, mas você não pode perder amanhã, porque amanhã nós vamos contar um pouco da história de Furnas e um pouco da Lagoa Dourada. Continuando nesse território da Vila Velha, patrimônio histórico mundial praticamente, porque é um dos grandes pontos turísticos de Ponta Grossa. Muito obrigado pelo carinho, a gente se vê amanhã. Beijo, tchau.